Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. Vivemos um momento muito difícil para a educação. A pandemia trouxe desafios inesperados e a falta de capacidade do governo Bolsonaro agravou problemas como a evasão escolar, a falta de conectividade e de apoio à comunidade escolar. Por isso, mais que nunca, a atuação do nosso mandato em favor da educação foi a prioridade. À frente da Frente Parlamentar Mista da Educação e ao lado de toda a bancada da educação, alcançamos conquistas importantes. Estes são trechos extraídos de publicações em redes sociais do deputado professor Israel Batista, presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. Como você já sabe, neste mês de janeiro, o podcast Educação em Destaque apresenta uma série de entrevistas com dirigentes sindicais, educadores, especialistas, políticos e lideranças que têm a falar sobre educação em diferentes áreas. O entrevistado deste episódio é o deputado professor Israel Batista. Ele é presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação no Congresso Nacional, uma frente que foi formada em 2019 e que reúne senadores e deputados federais para defender a educação pública de qualidade para as crianças, jovens e adultos brasileiros. Então fica com a gente porque está começando a Educação em Destaque e a nossa entrevista desta semana. Para começar, vamos conhecer o nosso entrevistado. O deputado professor Israel Batista é mestre em Políticas Públicas e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, é cientista político formado pela Universidade de Brasília. Ele é professor há mais de 20 anos, ministrando aulas em preparatórios para pré-vestibular e concursos com conteúdos de História, Atualidades e Geopolítica. O professor Israel é criador de um programa chamado Bora Vencer, que é um projeto preparatório e gratuito para o Enem, vestibular e concursos públicos aqui em Brasília. Após 2 mandatos como deputado distrital, ele está no seu primeiro mandato na Câmara Federal e foi eleito pelo Partido Verde, aqui do DF. Em 2021, o nosso entrevistado foi eleito parlamentar número 1 em defesa da educação no Congresso, eleição feita pelo site Congresso em Foco. O deputado dedica seu mandato sobretudo às pautas de educação, serviço público, sustentabilidade, ciência e tecnologia. Então vamos à entrevista. Deputado, o senhor, embora muito jovem, tem 39 anos, já está no seu 3º mandato parlamentar. O senhor já foi deputado distrital por 2 mandatos e está no seu primeiro mandato de deputado federal. Antes de falar sobre a sua atuação política, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória. Como é que um menino, estudante de escola pública e que passou no vestibular da UNB aos 17 anos, se interessou por ciência política, a sua área de formação? A minha trajetória está muito vinculada à educação. A transformação na minha vida, na vida da minha família, acontece na escola. Foi a escola e depois a universidade que nos deu alguma perspectiva, porque minha mãe era uma cabeleireira, já tinha sido doméstica, meu pai era um eletricista, foi vendedor de atacado, e éramos uma família muito simples, né? Então, quando eu entrei na universidade, eu fui o primeiro da família a ter essa conquista. Todos os meus familiares, as pessoas que estavam em volta de mim, de certa forma, se sentiram representados e começaram a acreditar no sonho. Assim que eu entrei na UNB, a minha mãe, pouco depois, também entrou na universidade. E eu fiquei muito feliz por isso, porque foi uma transformação
que eu estava gerando na minha família, sem necessariamente exigir que as pessoas mudassem, né? Acabava inspirando as pessoas sem saber que eu estava inspirando. E na Universidade de Brasília, eu me deparei com um cenário muito elitista. Aos 17 anos, quando eu entrei na universidade, não era comum para as famílias pobres terem acesso a computadores. Eu não tinha um e-mail, por exemplo. E os professores mandavam os trabalhos por e-mail e ainda exigiam trabalhos digitados. E isso me causou uma revolta muito grande, que fez com que eu me engajasse na luta dos estudantes de baixa renda, com a Associação dos Alunos de Baixa Renda da UNB, que acabou criando os cursinhos sociais, ou os cursinhos populares aqui no Distrito Federal. Eu sou um dos fundadores dessa onda de cursinhos sociais aqui. A área de ciência política sempre foi uma paixão para mim. Eu acho que é uma área que envolve geografia, envolve história, economia, sociologia, e permite que você tenha um conhecimento muito amplo para que você possa enfrentar a realidade do mundo e propor soluções para o mundo. Então, eu acho que esse é um resumo da minha vida antes da carreira política. Ainda na condição de estudante, o senhor mobilizou outros colegas para formar um cursinho com o objetivo de ajudar estudantes carentes a entrar na universidade. Conte um pouco sobre essa sua experiência. A formação dos cursinhos sociais foi um dos momentos mais brilhantes da Universidade de Brasília e de outras universidades públicas ao redor do Brasil. Foi o momento em que os estudantes carentes perceberam que eles só teriam representatividade na universidade se eles fossem mais numerosos. E esse nascimento dos cursinhos sociais, aqui na Associação dos Alunos de Baixa Renda, com vários colegas que estudavam na UNB e que eram pobres como eu, marca também o início de uma luta pelas cotas raciais, pelas cotas para a escola pública, a luta para que a universidade fortaleça os cursos noturnos sem que eles percam a qualidade acadêmica. Então, para mim, a experiência dos cursinhos populares foi muito importante. E num determinado momento, nós percebemos que nós estávamos mudando a cara da universidade, a composição socioeconômica da universidade, porque a gente garantia que o estudante carente, que teve uma preparação ruim no ensino médio, por diversos motivos, conseguisse minimizar as desigualdades que ele tinha em relação aos estudantes ricos de escolas particulares. E depois que a gente conseguiu mudar essa composição socioeconômica da universidade, nós decidimos ingressar na vida pública. Não foi uma decisão minha, né? Mas os cursinhos populares entenderam que para que essa luta se tornasse, para que a gente tivesse mais instrumentos para levar essa luta adiante, a gente precisava ir para a política eleitoral. E foi aí que eu me elegi deputado distrital, sempre com a bandeira de proporcionar a igualdade de oportunidades para as pessoas. Em que momento desperta no senhor o interesse pela política partidária e como foi a decisão de concorrer a um cargo no legislativo local, no caso, a Câmara Distrital do Distrito Federal? O despertar para a política aconteceu porque os professores dos cursinhos sociais tinham decidido lançar uma candidatura. E como eu era estudante de ciência política, estava no fim do curso, eles me pediram para ajudar a montar essa estratégia. E aí, na busca por um nome, eu não queria ser, né, candidato, eu estava planejando estudar no exterior. Na busca pelo nome, o meu nome sempre se destacava muito. E eu dizia, olha, eu não. Até que esses professores se juntaram e fizeram uma espécie de aclamação. Ou seja, disseram que para que eles aceitassem entrar num debate político eleitoral, eu teria que ser o nome. E aí eu olhei para cima e falei, seja o que Deus quiser. Resolvi enfrentar essa eleição e acho que valeu a pena. Acho que é uma trajetória política que tem tido efeito, principalmente na área de educação, na defesa do serviço público, na defesa da universidade pública, na defesa do ensino técnico. Então, para mim, isso é muito importante. Como o senhor avalia os seus 2 mandatos na Câmara Distrital e por que o interesse pela Câmara Federal, onde o senhor chegou com a eleição de 2018?
Os meus 2 mandatos como deputado distrital foram, para mim, muito produtivos, muito marcantes, deixaram um legado para a cidade, para a vida das pessoas. Primeiro porque eram mandatos muito voltados para a educação, para a garantia de igualdade de oportunidades. E aí nós fizemos trabalhos incríveis, muito marcantes, né? Nós reabrimos o planetário depois de 16 anos de planetário fechado, quer dizer, as crianças puderam ver estrelas, né? Fazer poesia com isso, sonhar com o espaço sideral, né? Nós fizemos ali, como deputado distrital, eu idealizei o Brasília Sem Fronteiras, que foi um programa de intercâmbio para estudantes carentes, que conseguiam aprender inglês e francês e espanhol aqui no Brasil, e por isso a gente premiava esses estudantes com esse intercâmbio. Enfim, nós mandamos mais de 1.000 estudantes da rede pública de ensino para estudar nos Estados Unidos, na França, na Espanha, na Holanda, na Áustria, né? Eu sou um dos relatores do PEDAF, que é o Plano de Descentralização dos Recursos da Educação, que envia dinheiro direto para a escola, para que a escola tenha autonomia para fazer suas pequenas reformas, alterações nas salas, melhorias de infraestrutura. Então, acho que isso foi muito importante. Eu também tenho eu gosto, né, de dizer que eu tenho um carinho pelos centros interescolares de línguas. Quando eu comecei, meu primeiro mandato eram 9 centros de línguas. Quando eu terminei, eles eram 17, e isso tudo graças ao mandato, né? Foi nesse mandato que eu consegui, por exemplo, que as vagas para o estudo público de idiomas, as vagas remanescentes, aquelas que sobram, fossem distribuídas na comunidade, né? Também sou o criador do projeto Bora Vencer, que colocou mais de 4.600 jovens em universidades públicas aqui do DF, né? Criei o Qualificopa, criei o Nota Legal em Dinheiro, né? que é super importante. Sou o cara que derrotou todos os colegas e trouxe o Uber para Brasília, porque no momento em que a gente vivia o recrudescimento da lei seca, a gente precisava dar uma alternativa para o cidadão se locomover, ao mesmo tempo que a gente oferecia uma oportunidade para aquelas pessoas que estavam em dificuldades financeiras poderem complementar a renda, né? Também eu sou o relator da Lei Geral dos Concursos Públicos, que é uma lei extremamente inovadora, que serve de referência para as discussões que estão acontecendo no Congresso Nacional sobre concursos públicos, né? Então, eu acho que foi um mandato muito, muito importante, o mandato de deputado distrital. Agora, a Câmara Federal é um desafio. E a decisão que me levou à Câmara Federal foi motivada por uma percepção de que nós teríamos graves retrocessos no governo federal. Havia um clima de polarização imenso no Brasil, havia a iminência da vitória de um grupo de extrema-direita, e eu sabia que esse grupo de extrema-direita iria fazer de tudo para destruir a infraestrutura educacional que o Brasil produziu durante décadas, desde a Constituição de 88. Então, a Câmara Federal foi o espaço que eu encontrei como presidente da Frente de Educação para impedir um desmonte das universidades, do sistema escolar brasileiro, né? E foi o espaço que eu encontrei como presidente da Frente em Defesa do Serviço Público para impedir o desmonte do Estado brasileiro, né? Então, eu me posicionei na Câmara Federal já imaginando que o cenário que se abriria no Brasil a partir de 2018 seria um cenário difícil, qualquer que fosse o candidato vencedor. E hoje eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa, porque muitos dos desmandos do governo Bolsonaro eu consegui impedir que acontecesse. Por exemplo, na reforma da Previdência, em que o ministro Paulo Guedes queria implantar no Brasil o regime de capitalização, eu consegui, com uma emenda, impedir que esse regime, que destruiu a Previdência Social do Chile, fosse implantado no Brasil. Então, estou muito bem posicionado ali e fico feliz por ter a oportunidade de ajudar o país.
O seu mandato de deputado federal coincide com o mandato do presidente Jair Bolsonaro à frente do Executivo. Como o senhor avalia a gestão do presidente em relação à educação? Eu precisava ser deputado federal nesse momento, porque nesse momento a gente precisa de pessoas que tenham coragem, pessoas que tenham experiência e pessoas que saibam dialogar. Então, ao mesmo tempo que você tem que ser, nesse momento, um deputado firme nas suas posições, você também tem que ser um deputado capaz de criar articulações para tomar a maioria do governo, ou seja, tirar a base do governo. E eu acho que o meu mandato foi extremamente competente nesse sentido. Eu sei que posso estar sendo imodesto, mas nós conseguimos evitar uma série de desastres, especialmente em relação à educação. E o primeiro desastre que nós impedimos foi que a pauta de costumes levada adiante pelos que seguem Olavo de Carvalho, por grupos de fanáticos de apoio ao presidente, tomasse o lugar das pautas de educação. Se dependesse do governo, nós estaríamos discutindo no Congresso Nacional ideologia de gênero, seja lá o que isso for. Nós estaríamos discutindo escola sem partido, nós estaríamos discutindo homeschooling. E eu, como presidente da Frente de Educação, botei o pé na porta junto com vários colegas e disse: aqui não. Aqui nós queremos discutir o fato de que mais de 5 milhões de crianças estão fora da escola por conta da pandemia. É a pior evasão escolar desde o ano de 2001. Aqui nós queremos discutir internet nas escolas. Aqui a gente quer discutir um sistema nacional de educação. Não vamos aceitar que vocês promovam temas polêmicos no lugar dos temas importantes. Então essa foi uma grande vitória. E aí nós tivemos aí um apagão do MEC durante toda essa gestão. O ministro Vélez não tinha capacidade de gestão, né? O ministro Abraham Weintraub era um baderneiro, literalmente, né? O Decotelli não conseguiu ficar nem alguns dias, porque mentiu sobre o currículo. E o atual ministro, embora seja mais elegante, ele é um ministro que está promovendo uma agenda, né, de desmonte da educação. É uma agenda que trouxe o Enem mais elitista da história. É uma agenda que desfigurou o ProUni, né? É uma agenda que leva a sério a tese de que a universidade é para poucos. Então, o que nós temos de avaliação é que há um apagão no MEC, há uma falta de coordenação do Ministério de Educação em relação aos estados e municípios, eles estão sem orientação, né? O parlamento, o Congresso, se tornou protagonista na pauta de educação porque há um apagão no MEC, né? A Frente de Educação ganhou uma importância enorme. O Ministério foi incapaz de produzir uma estratégia nacional para o retorno seguro às aulas. O que eles queriam era simplesmente retornar, negando a gravidade da crise sanitária, né? O que nós tivemos foi aí uma série de perseguições aos servidores, aos professores, às universidades, e a gente vê a PEC 32, a gente vê um ataque à liberdade de cátedra dos professores, uma intervenção nos institutos federais, nas universidades, nomeação de reitores que não foram os mais bem votados pela comunidade acadêmica, um ataque sistemático a todos os que produzem dados estatísticos que podem causar vexame ao governo, como é o caso do INEP, né? Como é o caso do INPE também, em outras áreas, né? Na área de meio ambiente, por exemplo. Então, nós temos aí uma necessidade de acompanhar regularmente, diuturnamente, o Ministério da Educação, senão a gente tem um risco de condenar toda uma geração ao analfabetismo e à ignorância. O senhor é presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação, um colegiado que reúne 312 deputados federais e 42 senadores. Explique para a nossa audiência o que faz a Frente e por que ela é importante. Eu tenho muito orgulho de ser presidente da Frente Parlamentar Mista de Educação. Ela é uma das maiores frentes do Congresso Nacional.
E o papel da frente é muito importante. Primeiro, porque a frente é como se fosse um partido político temático. A Frente de Educação é o partido de todos os deputados que vêm de diversos partidos, mas que tem como foco do mandato a educação, né? E aí a frente, ela articula as ações do Congresso Nacional. Ela é uma força política, né? Então a frente vai dizer o seguinte: olha, governo, qual é a sua pauta? A pauta é essa. A frente vai dizer: isso a gente não aceita, isso a gente aceita. Então, quando o governo veio com uma pauta de costumes para nós, foi a frente que disse: não, a pauta de costumes não será votada. E aí a frente tem força para impedir, por exemplo, que alguns projetos vão a plenário, né? Sejam votados na Comissão de Educação. E, ao mesmo tempo, a frente tem força para pressionar o presidente da Câmara, a Comissão de Educação, a discutir os temas que a gente quer que sejam discutidos, como, por exemplo, agora o Sistema Nacional de Educação, né? Porque o MEC não quer discutir Sistema Nacional de Educação, porque esse sistema vai criar obrigações para o MEC, né? Mas a Frente de Educação pressiona e coloca em debate, coloca em votação, faz pressão, impede votações, né? A gente quer discutir educação digital, a gente quer que tenha internet nas escolas, e aí a frente vai lá no Tribunal de Contas da União, exige que a Anatel coloque no edital de internet 5G a integração das escolas com a rede de internet e assim por diante. Então, a frente tem uma força de articulação, ela é a principal articuladora da educação durante a pandemia, com a ausência total do Ministério da Educação, né? Ela exerce uma pressão sobre o governo, o Poder Executivo, para liberar recursos bloqueados da educação. Ela exerceu a pressão para que os professores e profissionais de educação se tornassem prioridade na vacinação. A frente exigiu segurança sanitária para o retorno às aulas. A frente fez a regulamentação do Fundeb, né? O novo Fundeb é obra da frente. A frente exigiu que o Ministério da Educação adiasse o Enem. Então, nós temos aí uma série de ações da frente como grupo de pressão, né? Como um partido da educação no Congresso Nacional. Deputado, na sua avaliação, de que modo a pandemia afetou a educação no Brasil? O que o governo deixou de fazer para que os impactos da pandemia na educação fossem menores? Os impactos da pandemia na educação foram negativos no mundo inteiro, mas especialmente no Brasil, porque houve um apagão do Ministério da Educação, né? O Ministério da Educação, primeiro, por ter que seguir uma ideologia do governo que negava a pandemia, o Ministério não tomou providências, porque se você não acredita que há uma crise sanitária, você não toma providências sobre o assunto. Então, nós tivemos alertas de instituições importantes, como o Banco Mundial, de que nós teríamos uma crise, um apagão de uma geração inteira que se tornaria analfabeta, né? Nós temos um prejuízo imenso, né? As cadeiras vazias nas salas de aula representam um rombo de 3% do PIB. É o equivalente a 214 bilhões de reais por ano, né? E com a pandemia, a gente tem aí índices alarmantes de jovens que pretendem não voltar mais para a escola. Então, há uma previsão de retrocesso de 4 anos no ensino brasileiro. E o governo precisa tomar providências, né? Agora, o MEC não prestou assistência aos estados e aos municípios, o MEC não reconheceu a gravidade do problema da pandemia, o MEC não assumiu a responsabilidade de coordenação dos entes federativos brasileiros, que são os estados e municípios. Quando nós, da Frente de Educação, decidimos lançar a lei da conectividade, né, Conectividade Já, que exigia acesso à internet gratuita para alunos e professores da rede pública, já que 6 milhões de estudantes brasileiros não tiveram nenhum acesso à educação durante a pandemia, por não terem internet, não terem outros meios, né? O governo tentou fazer de tudo para impedir o projeto. Primeiro, orientou a base governista a votar contra. Nós fomos lá como Frente de Educação e viramos os votos. Depois, o presidente vetou a lei.
o Congresso derrubou o veto. E depois da derrubada do veto, o presidente foi ao Supremo Tribunal Federal dizer que havia uma inconstitucionalidade. E aí nós vencemos o governo na justiça. E o governo agora é obrigado a liberar 3 bilhões e 500 milhões de reais para assistência de acessibilidade na rede pública. Ou seja, o governo só age se a gente pressionar, né? O MEC não tem iniciativa. É a primeira vez que você conhece o ministro da Educação que assiste compassivo os cortes na sua pasta. E se todo mundo fosse cortado, tudo bem. Mas ele vê cortarem dinheiro da educação para colocar em emendas do orçamento secreto para deputados manterem o apoio ao governo, por exemplo. Isso está errado. Então, o MEC não briga pelo próprio orçamento, o MEC não se responsabiliza pela coordenação de estados e municípios, e por isso o governo tirou nota 0 no combate à evasão escolar e às consequências da pandemia na educação. Nas últimas sessões das comissões de educação da Câmara e do Senado, foram aprovados projetos para a instituição de um Sistema Nacional de Educação no Brasil. Como o senhor avalia essas iniciativas? É possível imaginar um sistema nacional promulgado em 2022? Nós precisamos de um Sistema Nacional de Educação no Brasil e é por isso que a Frente colocou essa pauta como a principal pauta. A gente precisa disso, nós vamos trabalhar para que ele seja aprovado em plenário agora em 2022. O Sistema Nacional de Educação vai ser o SUS da educação, né? O nosso Sistema Único de Educação, digamos assim. E isso pode significar solução para o problema de apagão do MEC, porque o MEC não tem não tem definidas com clareza as suas responsabilidades. Portanto, se o ministro é interessado, o MEC age. Se o ministro é desinteressado, o MEC não age, né? Então, a gente, criando um Sistema Nacional de Educação, obriga o governo federal a assumir as suas responsabilidades, né? E obriga a que o governo federal faça uma coordenação integrada com as secretarias estaduais e municipais de educação e com os conselhos de educação dos estados e municípios, né? É isso que a gente espera. Então, o Sistema Nacional de Educação é muito importante, é um projeto que nós vamos fortalecer sempre que pudermos, e esse ano de 2022 é o ano para a gente colocar isso em pauta. Ao término do terceiro ano deste seu primeiro mandato, o que foi possível fazer pela educação brasileira como deputado federal e o que ainda não avançou? Eu nesse meu terceiro ano de mandato, né, fico muito honrado pela oportunidade que eu tive de ajudar a educação brasileira. A gente conseguiu, por exemplo, impedir a aprovação do homeschooling. Homeschooling que está sendo abandonado em outros países do mundo. Os países que ainda têm homeschooling têm porque são sistemas antigos e eles não alteraram, né? Mas nenhum país que não tem homeschooling está querendo implantar homeschooling. Só o Brasil, que vive aí numa pauta conservadora que fica olhando no retrovisor, não olha para frente, né? Nós conseguimos impedir que os debates emocionantes que dão curtidas no Twitter tomassem espaço dos debates sérios, que muitas vezes não animam a opinião pública porque são complexos demais. É muito mais importante a gente ter aprovado o novo Fundeb, é muito mais importante a gente garantir nesse momento o reajuste do piso salarial dos professores do que a gente entrar numa guerra para dizer que professores são doutrinadores, né? Então, essa foi uma grande vitória. A gente conseguiu forçar o MEC a aplicar o Enem, a respeitar a prova. Nós conseguimos proteger o INEP de uma intervenção política mais forte. Nós conseguimos, nesses anos, aprovar uma série de medidas que melhoraram muito a educação e a gente conseguiu impedir vários cortes orçamentários na educação. Então, o meu mandato ele é um mandato que realmente pensou muito nessa área. Eu acho que é a minha obrigação, até como educador,
e por isso eu estou muito satisfeito pelo fato de termos resistido durante esses anos em que a educação foi tão atacada. Deputado, como está a sua motivação para as lutas parlamentares de 2022? A reforma administrativa, por exemplo, o senhor entende que ela volta ao debate? E sobre as eleições, será o fim do bolsonarismo? As lutas em 2022 vão ser muito duras, a gente precisa estar unido, servidores públicos, professores, estudantes, trabalhadores em geral precisam se unir, né, para evitar que esse ano de 2022 seja um ano de mais prejuízos para a sociedade brasileira. Eu acho que a reforma administrativa não vai ter força para voltar. Nós estamos trabalhando intensamente no Congresso para que ela se mantenha enterrada em 2022. Já comecei esse ano a conversa com líderes para evitar que esse assunto volte à pauta. Agora, é importante que os servidores estejam atentos, porque se ela voltar à pauta, nós vamos precisar de mobilização, né? É preciso estar sempre em guarda quando se trata desse governo. E sobre as eleições, eu acredito que a população brasileira ela vai dar um basta nesses anos de governo Bolsonaro. O bolsonarismo não vai acabar, ele vai continuar sendo uma chaga de uma parte radicalizada da sociedade brasileira, que não é permeável aos argumentos técnicos, que é uma base que lastreia a sua opinião sempre nas teorias da conspiração e que é uma base extremamente manipulável, porque ela acredita em tudo, né? Ela não consegue sair dessa bolha de pensamento baseado em teorias conspiratórias, em fake news, em grupos de WhatsApp, Facebook e assim por diante, né? Bem, e eu acredito que a sociedade brasileira, que não está radicalizada, né, e que talvez até tenha votado no Bolsonaro por algum outro motivo, por estar de saco cheio, por estar envenenada pelos formadores de opinião, essa parte da sociedade que ainda mantém algum vínculo com a racionalidade vai perceber que o Brasil caiu nas pontuações internacionais de democracia, que o Brasil, que era considerado uma democracia robusta, se tornou uma democracia quase em transição para um regime autoritário, né? Nós fomos o 4º país do mundo que perdeu mais posições no ranking internacional da democracia. Nós estamos ali na metade do ranking. Se a gente perder um ponto, a gente se torna um regime autoritário, né? E a população vai ver isso, a população vai ver como é que foi a reação do governo à pior crise sanitária da história, desde a gripe espanhola. Foi uma gestão sofrível, a gestão da saúde pública durante a Covid-19. O Brasil é o único país do mundo que trocou de ministro da saúde 2 ou 3 vezes durante uma pandemia, né? O povo brasileiro vai ver que a imagem internacional do Brasil foi destruída, né? Destruída. O presidente brasileiro disse que o presidente dos Estados Unidos ganhou via fraude. Você tem noção do que é você falar isso para o líder eleito do país, que é o seu 2º maior parceiro comercial? O que o Bolsonaro fez com a China é inaceitável, que ela é a nossa primeira parceira comercial. Então, nós tivemos uma regressão na imagem internacional, né? Em políticas públicas nem se fala. Equipes inteiras do Ministério da Saúde foram destruídas, dizimadas. Epidemiologia, HIV, sífilis, HIV, saúde mental, tudo destruído. É uma destruição. Nós tivemos um aumento inacreditável de ataques a veículos de imprensa e jornalistas. Nós tivemos um aumento detectado, violento, de assédio moral contra servidores, assédio institucional, desrespeito à liberdade de cátedra de professores, o crescimento do preconceito, do discurso de ódio endossado pelo governo, né? A precarização da prestação de serviços à sociedade.
E a economia, que está em frangalhos, depois do desastre que foi a proposta econômica do ministro Paulo Guedes, que não tem credibilidade nenhuma, né? Então, a população brasileira que tem algum vínculo com a razão, com a racionalidade, vai dar um basta nesse governo. E depois a gente vai tratar o bolsonarismo como o câncer que ele é, porque o bolsonarismo é o fascismo à moda brasileira, né? Então, é que essa eleição de 2022 seja a nossa oportunidade de livramento desse governo. Deputado, muito obrigado pela entrevista, um excelente 2022 para o senhor e fique à vontade para deixar suas considerações finais para os nossos ouvintes e eu já deixo aqui um convite aberto para que o senhor volte para conversar aqui em outras oportunidades. Eu quero agradecer ao professor Francisco pelo convite, quero dizer que essa entrevista foi muito gratificante para mim, eu entendo como um reconhecimento do meu trabalho. Eu quero mandar um abraço para todos os que estão aqui nos acompanhando e dizer que 2022 vai ser o ano de resgate da esperança. E para quem não conhece ainda o meu trabalho, eu recomendo que sigam as minhas redes. As minhas redes são @profisrael, tudo minúsculo, tudo junto, prof de professor, Israel de Israel. E as redes também da Frente de Educação, que é frente.educação, e da Servir Brasil, @Servir Brasil. É isso, um grande abraço a todos vocês. E nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Eu gostaria de lembrar que o ano de 2022 chegou com o agravamento da pandemia de Covid. Todos os dados apontam aí para um número crescente de infecções e até de mortes. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, as UTIs Covid estão lotadas. Portanto, continue se cuidando e cuidando de quem você ama. Distanciamento físico, uso de máscaras, além das vacinas, né, são demonstrações de respeito à vida. Então, vamos praticar para ver se a gente consegue debelar a pandemia. E você já ouviu as outras entrevistas desta série? Então, não deixe de ouvir. Como você sabe, este programa é feito com muita dedicação para você, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, o Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproefspa, e o ADURGS Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. E você, nosso ouvinte, também pode apoiar este podcast. Então você apoia o podcast seguindo aí o nosso perfil nas redes sociais. Então no Instagram nós somos educação.destaque, no Facebook nós somos Educação em Destaque, assim também como no YouTube, onde você pode se inscrever no nosso canal e acionar o sininho ali para ser informado sempre que tivermos conteúdo novo por aqui. E a gente sobe conteúdo às sextas-feiras, como você já sabe. Então acompanha e compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram e faz com que o nosso conteúdo vá ainda mais longe. Também estamos em todos os tocadores de podcast. Então você pode acionar aí os seus tocadores de podcast, como Spotify ou Deezer, e assim ouvir o nosso programa. Então é isso, eu fico por aqui, te aguardo na próxima semana. Vamos juntos, continue se cuidando, use máscara, mantenha o distanciamento social e vamos juntos combater a Covid-19. Grande abraço, até a próxima semana.